O contexto geopolítico voltou a colocar a indústria petroleira venezuelana no centro do debate público do país. Isso porque analistas acreditam que uma possível expansão do conflito no Oriente Médio poderia acelerar a reinserção da Venezuela no mercado internacional de combustíveis. A hipótese ficou ainda mais concreta após a suspensão de algumas sanções anunciada pelos Estados Unidos. En todos los conflictos, lamentablemente, hay que decirlo, en las cuentas históricas de los países productores, las guerras generan aumento de los precios del petróleo. Y bueno, y salen beneficiados los países productores. Y en este momento, por supuesto y lamentablemente, Venezuela no será la exceção. Na prática, os alívios emitidos por Washington no bloqueio contra o setor energético venezuelano permitirão que o país volte a vender petróleo e gás a compradores públicos e privados internacionais. Outro fator que impacta a indústria da Venezuela é o preço do barril de petróleo, que vem subindo desde o início do conflito no Oriente Médio e deve sofrer outros aumentos caso as hostilidades se ampliem. Os novos clientes e os preços em alta devem alavancar as exportações da Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo e tem na commodity sua principal fonte de dólares. É por isso que a recuperação do setor petroleiro é vista pelo governo venezuelano como fundamental para arrecadar mais divisas, conter a inflação e sair de vez da crise econômica. A los Estados Unidos de Norteamérica, yo les digo, hemos querido siempre y queremos relaciones de respeto en la diversidad. Con estos acuerdos y estas decisiones que se han tomado, entra con fuerza al mercado petrolero y gasífero nuevamente, de manera progresiva. Mas a tarefa não é simples. Os anos de crise econômica deixaram graves sequelas na empresa petroleira venezuelana, a PDVSA, que perdeu capacidade produtiva e desativou diversas plantas e operações em todo o país. Os sintomas são observados nos índices de produção. Em 2012, o país produzia cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Já em 2019, no auge da crise e das sanções dos Estados Unidos, a PDVSA chegou a produzir apenas 300 mil barris diários. Atualmente, segundo dados da OPEP, a produção venezuelana está em cerca de 800 mil barris por dia, um leve crescimento, mas ainda longe do potencial que as reservas do país oferecem. Com todo o ciclo do petróleo nacionalizado por determinação da Constituição, é incerto se o Estado será capaz de realizar os investimentos necessários para que a Venezuela volte a ser um provedor seguro de petróleo e gás em um eventual choque energético global. Apesar de assinar alguns acordos com empresas energéticas estrangeiras, como a multinacional Chevron, também não está claro se o governo Maduro permitirá mais controle do capital privado na indústria petroleira do país. Estados Unidos trabajó de tal manera que paralizó la industria petrolera venezolana y dejó el petróleo allí estacionado para que nadie lo pudiera tocar. Por eso en el 2019, en agosto exactamente, nosotros caímos a 300,000 barriles diarios. Eso prácticamente era un cierre técnico de la industria petrolera. Y volvernos a recuperar cuando esos sucesos acontecen no es nada fácil.